Ei, amor, tô gravando. Oi, moça, não tem problema não. Os meus alunos não sabem muita coisa sobre vegetação, mas agora eles vão saber. Aliás, eu estou mentindo, eles já assistiram no canal uma aulinha sobre vegetação que dá aí algumas características básicas de vegetação no planeta todo. Hoje eu quero entrar em detalhes sobre vegetação do Brasil, né? Os diferentes tipos de vegetação que aparecem no nosso país e a localização, né, onde esses diferentes tipos de vegetação eles se localizam. Lembre-se que o Brasil é o nosso país e conhecer as características do nosso país é talvez o assunto, o tema, o objetivo mais importante da geografia no ensino médio. Então hoje é a primeira aula de vegetação, tem mais 3 aulas de vegetação, e a gente vai falar um pouquinho sobre a localização dos diferentes tipos de vegetação no Brasil. E aí vocês podem se deparar com esse tipo de mapa, né? Mapa de temático, né, que a gente chama, usando cores diferentes, ele mostra aí distribuição de tipos vegetais diferentes no país. Não precisa se apavorar, tá? Vocês não precisam decorar esse mapa, decorar cada um dos tipos de vegetação, mas vocês precisam saber que existe uma lógica por detrás, né, do estudo da vegetação. E a lógica, ela é relativamente simples e conhecida de vocês. O clima determina a vegetação. Então, se você sabe o tipo de clima que tem num determinado lugar, você vai saber o tipo de planta que vai se adaptar melhor às características daquela localidade. Então, se o lugar é quente, frio, seco ou úmido, né, a gente vai ter plantas que vão predominar de acordo com essas características climáticas. E aí a gente tem que retornar aí alguns fundamentos básicos, né? Para saber clima, a gente tem que saber localização. Então, se a gente está falando de Brasil, né, quando a gente pensa nos climas que aparecem aqui no Brasil, a posição latitudinal, né, a maioria do território aqui na zona tropical, é um fator importante. Um outro fator importante a se observar é onde está perto do mar é mais úmido, onde está no interior é mais seco, e geralmente, né, na linha do Equador é sempre úmido, chove bastante, né? Então, sabendo dessas características climáticas, falar sobre os tipos de vegetação fica um pouquinho mais fácil. Mas se você ainda tiver um pouquinho de dúvida, tem uma aula no canal, né, eu deixei até o link aqui, sobre climas do Brasil, né, que vai ajudar vocês bastante. A aula que eu falo desse mapa aqui, que é o mapa da professora Lísia Bernardes, com algumas adaptações. Então, mapa de vegetação brasileira. Agora com a legenda, né, fica mais fácil entender um pouquinho, né, das características desse mapa ou dos tipos de vegetação apresentados. Mas vamos com calma, tá? Então vamos voltar de novo à posição. Linha do Equador, Trópico de Capricórnio. Eu posso fazer a mesma coisa para o mapa. Se um dia vocês se depararem, né, com o mapa de vegetação numa prova, ou no próprio mapa de vegetação que vocês têm aí no livro, na apostila de vocês, a primeira coisa que você deve fazer é marcar a linha do Equador, marcar mais ou menos onde está o Trópico de Capricórnio. Aí fica muito mais fácil. Você já vai saber, por exemplo, que tipo climático é esse verdão aqui que pega quase metade, né, do território brasileiro. E junto com ele, você vai saber qual que é o tipo de vegetação correspondente. Nessa região aqui, ó, verde mais escuro, peguei até a imagem de satélite, é onde fica a floresta equatorial, né, numa área de clima equatorial, ou aquilo que a gente chama de floresta amazônica, né? Então, para destacar aqui, floresta amazônica, o verdinho claro, ó, pega quase que metade do território brasileiro. O segundo tipo de vegetação em área
aparece aqui no interior, que está com a cor rosa, no clima tropical seco, é o cerrado. Tá? Cerrado tem essas características aqui de paisagens. Terceiro tipo de vegetação, esse verde aqui, verde água, né? Quando eu tinha caixa de lápis de cor, era verde água que a gente chamava. De qualquer forma, aqui no verde água, Mata Atlântica ou floresta tropical, ela é bem parecida com a floresta equatorial, tá? Vai aparecer em lugares que são quentes e úmidos, né? Olha a posição de novo, para baixo aqui do Trópico de Capricórnio, verde bem escuro, mata de araucárias, né? No clima subtropical, mais frio, aparecem aqui os nossos pinheiros, né? O pinheiro brasileiro, a araucária. Desci um pouquinho mais, lá no extremo sul do Rio Grande do Sul, né? Perceba, ó, não tem árvore na paisagem, né? É a vegetação dos pampas, né? Vocês podem encontrar também como chamadas de campos, né? Ou estepes ou pradarias, tá? Para alunos de segundo ano do ensino médio, primeiro e segundo ano do ensino médio, vocês podem considerar estepe e pradaria a mesma coisa. No terceiro ano a gente traz uma diferença, isso aqui é uma pradaria, tá? Estepe geralmente aparece perto de deserto, mas não se preocupem com isso agora se você é um aluno de segundo ano do ensino médio. Aqui, ó, Nordeste, interior do Nordeste, vegetação é caatinga, tá? Vegetação de xerófitas, de cactáceas, a gente vai falar mais disso na próxima aula. Próximo tipo, marrom aqui também, é um marrom diferente desse daqui, um pouquinho mais claro, tá? É a mata dos cocais. A mata dos cocais é uma vegetação intermediária, né? Ela está bem no meio do caminho entre o quente e úmido da floresta amazônica e o quente muito seco do sertão nordestino. E por fim, a gente vai ter mais dois tipos de vegetação no Brasil, que são o que a gente chama de sistemas complexos. Tá? Os sistemas complexos, eles não têm relação com o clima. Tá? Eles são a exceção da regra. Tá? Então, esses sistemas complexos, eles apresentam grande, diversidade de espécies. Eles têm bastante matéria orgânica por suas características naturais, tem bastante alimento para diferentes tipos de animais, então são o que a gente chama de berçários naturais, são lugares que têm bastante reprodução animal. E a gente tem dois lugares, um é o Pantanal. O Pantanal ele tem uma localização, que tem a ver com o relevo da região onde ele está instalado, tá? Um relevo de planície, e o mangue, tá? Que também tem uma relação com o local onde aparece, que é um ambiente, que está no meio do caminho entre o ambiente marinho e o ambiente terrestre. Então aqui o Pantanal, localizado, nesse pedacinho aqui do território brasileiro, tá? É um lugar que é seco, tá? O clima do Pantanal ele é seco, tem pouca chuva, mas ele fica alagado porque é uma planície que recebe água de regiões mais altas. Tá? E os mangues que aparecem, bordejando quase que todo o litoral brasileiro, do Amapá até o Rio Grande do Sul, a gente vai ter aí a presença de mangues, fazendo essa intermediação entre o ambiente oceânico e o ambiente terrestre. Gente, é isso que eu tinha que falar sobre localização. Ainda vai ter mais 3 aulas sobre vegetação para a gente falar sobre os diferentes tipos de vegetação e as suas características. Obrigadão!